Glória a Deus, aleluias. Isaías capítulo 8, verso 1 a seguir. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote e a Zacarias, filho de Berequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal-Has-Baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. O profeta Isaías, ele tinha uma função de alertar o povo, despertar o povo para a volta ao Senhor, como na verdade todos os profetas, de uma forma maior ou menor, eles tinham que anunciar o retorno do povo a Deus, o arrependimento, o quebrantamento diante do Senhor. E se nós observarmos o contexto histórico, que não vou fazer isso, mas só para dar uma passada rapidamente, observe que eles estavam a nação de Israel, se estribando no rei da Síria. E esse rei da Síria, Rezim, ele estava dando esse apoio. Ao invés do povo buscar a Deus, buscou apoio no braço do homem, na força do homem. E o versículo 6 diz assim: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Eles tinham alegria no exército da Síria, ao invés de se voltarem para o Senhor. O profeta Isaías era um profeta que tinha acesso aos nobres, ao rei, à corte, e anunciou e proclamou a palavra, dos ensina, dos instrui, que ele é o profeta que chamamos de profeta messiânico. E 700 anos antes de Cristo ele anunciava. Mas eu quero ficar com esse versículo 6 aqui para nós fazermos uma pequena meditação, uma breve meditação. O povo desprezou as águas de Siloé. Olha só, o que quer dizer águas de Siloé? Se você for analisar, pesquisar, observará que está falando do Senhor aqui. Está falando de Cristo, está falando do Espírito Santo, as águas de Siloé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e tentamos observar estas grandes informações que nos são dadas pelo Espírito de Deus, sendo iluminados pelo Espírito de Deus, compreendemos valores tremendos, ensinamentos tremendos. Mas isso dado a buscar o Senhor e não desprezar aquilo que Deus nos tem dado. Olhando para a palavra do Senhor, essas águas, tipologicamente, num tipo bíblico, falam do Espírito do Senhor Deus, o Espírito Santo do Senhor Deus. Observe o que diz Jeremias, capítulo 2, outro profeta Jeremias, capítulo 2, e o verso de número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Na primeira passagem, as águas de Siloé foram desprezadas. Isaías 8, versículo 6. Nesta segunda passagem,
o meu povo, diz o Senhor, o seu povo, o povo de Deus, fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Cavaram poços, rotos, rachados, que não podem reter as águas. Duas maldades. Então observemos o que o profeta Isaías anunciando: o povo desprezou as águas de Siloé. E aqui em Isaías, o povo de Deus, o meu povo, diz o Senhor, fez duas maldades. A primeira delas, a mim me deixaram. E a segunda, cavaram cisternas. Aliás, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não podem reter águas. Quando nós olhamos para a passagem bíblica como essa, e nós sabemos que o povo de Deus, aqui representando pelos hebreus, pelos judeus, mas o povo de Deus é todo aquele em Cristo, congregado em Cristo. Ele é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Os judeus? Não. Os gentios? Não. Quem é o povo de Deus? A igreja, formada por judeus e gentios convertidos a Cristo. E este é o povo de Deus. O povo de Deus são todos os homens, mulheres, brancos, pretos, amarelos, pardos, índios, todos que são chamados, todos os eleitos. Este é o povo de Deus. E o povo de Deus fez duas maldades. Deixaram ao Senhor e cavaram cisternas rotas, que não pode reter águas. Isso é terrível, isso é tremendo. E quando nós observamos tudo isso na palavra, e a palavra nos informa, Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no do tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo. É a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Muito bem. Então, com esses versículos, essa passagem, Efésios 2, de 11 a 22, nós identificamos que Cristo, pela cruz, vai reconciliar os dois povos, ou os dois homens, o judeu e o gentio, congregados em Cristo, porque Cristo é nossa paz, o qual de ambos os povos ele fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. E o versículo 18 nos informa, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E então, verso 19 nos informa que somos concidadãos dos santos e da família de Deus, e o fundamento dos apóstolos, dos profetas, qual tem a pedra angular principal, que é Cristo, e todo edifício ajustado cresce para templo santo no Senhor, e para a morada de Deus em Espírito. De modo que não podemos desprezar essas águas, o Espírito, porque somos o povo de Deus, não os judeus, mas nós, a igreja, tanto judeus quanto gentios, de toda tribo, raça, nação, língua, que foram
salvos através do precioso sangue de Jesus. Por meio da fé, pela graça, o que não vem de nós, mas é dom de Deus. E essa maldade que o povo tem feito tem redundado em grandes tragédias nesses tempos. Aliás, em todo tempo, em toda ocasião, sempre ocorreu uma grande tragédia quando o povo de Deus se afastava do Senhor. Se observarmos o livro de Juízes, havia ali um ciclo vicioso durante muitos anos, em que a nação abandonava o Senhor, as águas vivas, a fonte das águas vivas, as águas de Siloé, e começavam a servir outros deuses. Serviam entidades, voltavam as costas para o Senhor, desprezavam o culto ao Senhor, desprezavam a palavra do Senhor. Quando isso ocorria, Deus permitia que se levantasse um opressor. Deus permitia que algum povo, algum exército, filisteus, enfim, sempre se levantou alguns que foram assolar a nação. E quando a nação se voltava para Deus, clamava ao Senhor, buscava ao Senhor, Deus misericordiosamente levantava um juiz e punha em liberdade a nação. Por exemplo, Gideão, Jefté, entre outros, né? Sansão, por exemplo, né? Então sempre Débora e Baraque, sempre Deus fazia isso. O povo voltava as costas para Deus, ia para os ídolos, levantava-se um perseguidor, um opressor, eles clamavam ao Senhor, Deus tinha misericórdia, levantava um juiz e o povo se voltava para Deus. Mas na frente o povo deixava, voltava-se aos ídolos, voltava-se às transgressões, voltava-se à iniquidade, e Deus levantava um juiz. Mas sempre a palavra nos informa que era um povo rebelde, um povo de duro serviço, um povo obstinado. Haja visto que quando a nação de Israel caiu pelas mãos da Síria, eles estavam se firmando no rei da Síria. E eles, lutando contra a Síria, Deus, está escrito na palavra, que eles iam perecer por conta esse desprezo das águas de Siloé. Eles buscaram o Senhor. E no ano 722, o reino do norte, as 10 tribos, foram levados cativos para a Síria. Eles foram em cativeiro. A nação de Israel foi dividida em 12 tribos. E as 10 tribos, chamadas tribos do norte, foram levadas pela Síria nesse ano 722, de modo que pereceram, sofreram 70 anos de cativeiro. Terrível, assolados. E depois que eles voltaram do cativeiro, diz a palavra do Senhor, ou melhor dizendo, todos os estudiosos, os grandes teólogos, as grandes vertentes teológicas, os pensadores teológicos estudiosos observaram que depois disso eles não mais se voltaram para os ídolos mudos e assim por diante. Mas deixa eu observar uma coisa muito importante que está no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Livro de 2 Reis, em 586, o reino do sul foi levado em cativeiro para a Babilônia. Depois, por quê? Porque eles ainda mantiveram-se fiéis, né? Mais do que o reino do norte, mas mesmo assim foi-se voltando as costas e caíram pela Babilônia em 586. 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis 22, verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias leu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes.
E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Observe, queridos irmãos, achou-se o livro da lei. O rei havia mandado, o rei Josias, dado uma ordem para que se reformasse, que se fizesse uma reforma no templo, para reparar as fendas que havia na casa. Se você olhar para o capítulo 22, o versículo 5, versículo 4, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que deem na mão dos que têm encargo da obra e estão encarregados da obra do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Pois bem, enquanto eles estavam ali, e foi encontrado então, versículo 8, né? Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. O grande problema nos dias atuais, como nos dias de outrora, quando o povo abandona a palavra, quando o povo abandona a Escritura, quando o povo abandona a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e o povo volta-se as costas a Deus, abandonam, desprezam as águas de Siloé, fazem duas maldades: deixam o Senhor, o manancial de águas vivas, e cavam cisternas rotas que não retêm águas. A tragédia sem dúvida, acontece. O mal invade, a apostasia acontece, o engano acontece, o povo sem conhecimento, ele sofre. Por que perece o povo de Deus? Por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias nos informa isso. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, estudamos a palavra, estudar diligentemente, não apenas ler, mas estudar. Estudar é diferente de ler. Constantemente eu digo, o verbo estudar deve na nossa vida estar no presente do indicativo, eu estudo. Mas estudar é diferente de ler. É evidente que para estudar você vai ter que ler. Ler e estudar, analisar, pegar sempre um papel, uma caneta para ir marcando, anotando, para saber que se aquilo de fato é. Observar o contexto histórico, o contexto do que está sendo lido, para ser aplicado nas nossas vidas. E quando o profeta, ou melhor, quando o sacerdote Safã, o sacerdote Ilquias e o escrivão Safã juntos naquela obra de construção, naquela avaliação, encontraram o livro da lei e levaram para o rei. O rei foi impactado pela palavra, ele rasgou suas vestes. Ele pediu que fosse consultar. Se você seguindo lendo o versículo 14, eles foram para a profetisa Hulda. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, eu não quero me estender muito nesse comentário. Mas leia depois em casa com calma, analise isso, não tenha pressa, leia com calma a palavra de Deus, tenha amor à palavra de Deus, tenha temor à palavra de Deus. O que tem acontecido é falta de temor a Deus e desprezo a sua palavra. A mim me deixaram e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Observe só o versículo 1 do capítulo 23, capítulo 23 de 2 Reis, verso 1, 2 e 3. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor.
E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou a aliança. Eu vou parar aqui, pedindo para que você leia tudo depois e antes daquilo que eu citei, para o contexto melhor. Mas o que eu quero frisar é o quanto nós estamos amando a palavra de Deus e o quanto nós temos aplicado daquilo que nós temos lido e estudado. O quanto nós estamos achando o livro da lei. Temos que achar. Quantos cristãos têm na sua casa 2, 4, 8, 10 Bíblias, inclusive de estudos, várias, e têm desprezado? Quantas pessoas não passam sequer um momento com a palavra? O seu dia é corrido, tantas coisas para fazer, tantos afazeres. Aí você chama ele de cristão, e o cristão não sabe sequer o que está no livro, que é o livro da lei, que o rei aqui rasgou as suas vestes. E o povo voltou à presença do Senhor, e juntos concordaram nessa aliança. O povo todo apoiou essa aliança, com o coração e com a alma, confirmando a palavra dessa aliança. Todo o povo, o rei, os seus súditos, os sacerdotes, todos quebrantados pela palavra. Quantas vezes a palavra nos vem, confronta-nos, e nós voltamos as costas, desprezamos as águas de Siloé, cavamos cisternas rotas que não retêm águas. Por que nós olhamos para uma igreja hoje tão depravada, tão contaminada, tão deturpada, com pregações tão longe do que diz o texto? Pastores que pegam uma mensagem tão somente para tapar buraco, o famoso encher linguiça. Qualquer mensagem que pegue também, claro que eu estou aqui falando de forma geral, mas qualquer mensagem que pega, ele tem que fechar com chave de ouro, num triunfalismo, onde o crente não pode passar lutas, tribulações e angústias. Se o mar não se abrir, vai passar por cima das águas. Se não se abrir, Deus vai te fazer isso, aquilo, aquilo outro. Claro que Deus pode fazer isso. E Deus comprova na sua palavra, e já fez e faz. Mas a palavra nos informa também que podemos passar por grandes tribulações. De modo que o Senhor é conosco, no vale da sombra da morte. Deus é conosco, se passar pelas águas, se passar pelo fogo, se entrar na cova dos leões. Ou seja, qualquer tipo de mensagem levam-na para o triunfalismo. E esse desprezo com a palavra tem feito o povo deixar de ter a presença do Deus vivo, o Espírito Santo em suas vidas. Tem perdido muito de Deus. O povo tem perdido muito. Quando nós lemos, estudamos dos pastores e pregadores do século XVII, do século XVI, nós ficamos boquiabertos de ver como que Deus usava aqueles homens. As pessoas tinham fome, desejo de ouvir a palavra, tinham vontade de ouvir aquelas mensagens. E hoje as pessoas, em muitos lugares, vão para um culto apenas por cumprir um protocolo. Bom, é domingo, 7, 7h30 hora do culto, vamos e faz parte. Não, não deveria ser assim. Deveria ser com fome, deveria ser com desejo, deveria ser com gosto, deveria ser com o coração rasgado, devotado ao Senhor. Achar o livro da lei que estava jogado num canto. Achar o livro da lei que está jogado num canto no seu coração, num canto na nossa mente, num canto no nosso ser. Achar o livro da lei. Não desprezar as águas de Siloé. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías 59. E o verso de número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pecado, a separação do homem para com Deus é o pecado. Transgressão, a iniquidade. Deixa eu me voltar aqui para a igreja, para os crentes. Porque o homem fora, o mundo jaz no maligno, eles estão tomados de tanta imundícia, tanta mentira, tanto engano, tantas trevas. Mas observe, o pecado faz separação
E quando nós pedimos o perdão e voltamos para o Senhor, quando nós fizemos isso, Deus, Ele, quebrantado do nosso coração, Deus nos chama perto, nos traz perto. Nós lemos agora há pouco no livro de Efésios, que Ele, tanto de longe e de perto, Ele chama pelo sangue precioso de Jesus. Verso 12 de Isaías 59 diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Olha só o versículo 15. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Mas eu quero aqui, nesse mesmo capítulo, no versículo de número 19, que diz assim: então temerão o nome do Senhor. Eu vou ler o 18, né? Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos, as ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor se arvorará contra eles a sua bandeira. Então a bandeira do Espírito, alguns teólogos entendem porque no original as vírgulas não são colocadas como nós colocamos, segundo os teólogos, a maioria deles entende, principalmente no grego, mas não é o caso aqui, que o original é hebraico. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente até o nascente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo com uma corrente de águas, aqui tem uma vírgula, vindo o inimigo com uma corrente de águas, vírgula, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Alguns intérpretes imaginam que é assim que é o correto. Vindo o inimigo, vírgula, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Eu prefiro a segunda que eu falei agora, mas de qualquer forma, o foco está no Espírito do Senhor, nas águas de Siloé, que arvora contra o inimigo a sua bandeira quando o homem se quebranta diante do Senhor e se volta para Deus. Abandona o pecado e volta-se para Deus. Primeira parte dessa mensagem, as águas. Segundo, a bandeira. O Espírito do Senhor arvora a bandeira contra os inimigos, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que vêm para o Senhor, daqueles que andam com o Senhor. Então esse desprezo, as pessoas começam a correr atrás de remalias, começam a correr atrás de outros, correr atrás de um profeta que tem uma intimidade, começa a correr atrás. Não é pecado você ter amizade com o seu pastor, e deve ter, evidentemente, mas estou falando da idolatria, que é o que temos visto nos dias atuais. Essa idolatria funesta, de homens que seguem homens que não seguem Deus. Guias cegos, um cego guiando outro cego, vão os dois para o buraco. Pessoas que batem no peito, não, mas ele é fulano. E daí? E a palavra? E Uquias e Safã, achamos o livro da lei, foram ler para o rei foi quebrantado, foi impactado, ele foi confrontado com a verdade. Mas vindo o inimigo, para aqueles que estão no Senhor, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e virão o Redentor a Sião ao que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então nós ficamos nessa palavra, águas e bandeira. Observe o que diz João, capítulo 7, verso 38. Verso 37, 38 e 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado,
por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso ele falava do Espírito Santo. As águas de Siloé, de Isaías 8,6, o Espírito Santo. O Espírito Santo como uma corrente de águas avora a bandeira, ou o Espírito como avorando sua bandeira contra os adversários, contra o inimigo. Jesus, quem tem sede, venha a mim e beba. E isto nós temos que observar, porque o Espírito Santo está para nós, a sua igreja, e os homens têm desprezado tanto. Não te cessais o Espírito, e tem cessado. Não apagueis o Espírito, e tem apagado. Não desprezeis as profecias, e tem desprezado. Não, e tem feito como a nação fazia, cavando cisternas rotas que não retém águas. Não há mais oração, não há mais jejum, não há mais consagração. A comunhão está difícil entre os santos. Há uma competição muito grande entre Ministério A e Ministério B. Embora uns possam interpretar melhor assim ou de outra forma, nós temos que ter essa comunhão em Cristo. Nos pontos basilares principais não podemos ter divergências. Quanto à salvação pela graça, o perdão pelo sangue, a redenção, o arrependimento, a salvação em Cristo, a volta do Senhor. Independente da posição escatológica, todos acreditam que o Senhor voltará. Então, quando olhamos para a palavra do Senhor, por exemplo, no livro de Abacuque 2, e o verso 14, diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como é que nós vamos prosseguir com esse conhecimento? Nós, cheios do Espírito Santo, proclamando e anunciando a palavra, para que os homens conheçam, para que as pessoas conheçam desta água do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nós. Mas é necessário não desprezar as águas de Siloé, achar o livro da lei, ter a certeza que a bandeira foi arvorada pelo Espírito, ter sede, e sede de Deus. Quantos não têm sede de Deus, nem fome de Deus mais nesses tempos? E outros até têm, mas não tem quem os farte, não tem quem os dê alimento. Observe o que diz a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9, e o versículo 7. Diz a palavra do Senhor. Aliás, eu vou ler o versículo 1 até o 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Essa passagem, nós chegamos de novo no tanque de Siloé, no nome Siloé, e o Siloé quer dizer enviado. Quem é o enviado? Cristo. Cristo enviado, que enviou o Espírito. João 16 diz: se eu não for, não enviarei o Espírito, mas quando eu for, não vou deixar vocês órfãos. Enviarei outro Consolador que seja convosco, que vos guiará em toda a verdade. Então o enviado do Pai, que é Cristo, o enviado de Cristo, que é o Espírito, o enviado do Espírito, que é a Igreja, tudo é por Deus, para a honra e glória do Senhor. Nós lemos aqui: vai e lava-te no tanque de Siloé, nessas águas de Siloé, para enxergar. A Bíblia nos informa que o diabo, nosso adversário, cegou o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. E muitos na igreja estão cegos. A liderança prega o que quer, fala o que quer, eles estão cegos. Mas é necessário lavar-se nas águas de Siloé. É necessário que untar nossos olhos, conforme fez Jesus. Não ficar aí fazendo o que muitos fazem, enchendo a boca de água, garrafinha de água e cuspindo no povo. Não, mas de Cristo, da palavra de Cristo. Ungir, como ele fala para a igreja lá, os olhos com
uma das 7 igrejas da Ásia, né? O lírio. Vai e lava-te no tanque de Siloé, não desprezando as águas de Siloé. Que quer dizer o enviado. Observe, para nós encerrarmos. Lucas 13, de 1 a 5. Lavar nossos olhos. O inimigo tem deixado pessoas cegas, não conseguem enxergar. Não refiro aos ímpios. Nós temos que pregar para que eles sejam libertos e transformados, para que os eleitos sejam alcançados. Mas muitos na igreja, cegos, porque não se lavam com as águas de Siloé, não têm observado, têm desprezado, não acham o livro da lei, não têm confiança no Espírito que arvora a sua bandeira, buscam cobertura de outro Espírito, de profetas, de apóstolos, de pai-apóstolos, de pessoas que dizem, se você sair dessa congregação, você vai ser amaldiçoado. São homens tenebrosos, são trevas, mas é debaixo da cobertura do Espírito que nós estamos. Lucas 13. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo vos perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos os homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí aqui de novo, Siloé. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé. Sobre as fontes de Siloé, se você pesquisar, você vai encontrar. Havia uma torre. E por ocasião da construção, caiu a torre, alguma coisa assim, e matou 18. E a pergunta é, esses 18 não foram mais pecadores do que os demais outros? Não. Se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. São mais pecadores do que aqueles que desprezaram a água de Siloé de Isaías 8? Não. Se não arrependeres, todos igualmente perecereis. Eram mais pecadores do que aqueles que falam em Isaías 59, que o vosso pecado faça separação entre vós e o vosso Deus? Não. Todos igualmente, se não se arrependeres, perecereis. Porventura são mais pecadores do que aqueles que tinham perdido o livro da lei, que não acharam a aliança, que não acharam a palavra, que não acharam a verdade, lá do livro de 2 Reis 22:8, onde acharam o livro da lei? Não, de igual modo, se não se arrependerdes, todos perecereis. Serão porventura mais pecadores do que aqueles de João 7:38, que quando Cristo disse, quem tem sede vinha a mim e bebe, muitos não foram? Muitos não estiveram nele? Não, se não vos arrependerdes, de igual modo todos vão perecer. Então, para nós concluirmos, arrependimento é necessário. Um retorno para Deus é imprescindível. E observar a sua palavra é necessidade urgente da igreja. Título dessa mensagem, essa meditação breve, que eu espero que Deus tenha falado ao vosso coração. O título é Águas, Bandeira e Torre. Águas, Bandeira e Torre. A torre caiu sobre aqueles homens, que eram tão pecadores quanto todos quantos não se arrependem. Muitas vezes nos fiamos por estarmos numa família de crentes, pai, mãe, irmãos, tio, tem até alguém pastor. Nos estribamos porque conhecemos doutrina e sabemos que Deus tem os seus eleitos, mas os seus eleitos andam em conformidade com a sua palavra. Repito, arrependimento, retorno para Deus e observar a sua palavra hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde.